Como abandonar o tempo psicológico e viver uma vida com presença e consciência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o tempo psicológico, o que está criando medo, insegurança, depressão, o que tem assolado a humanidade e mantido o ser humano na escuridão. Se você é novo por aqui, eu deixo o convite de seguir o canal para receber mais vídeos como esse. E se já me segue há mais tempo, já deixa aquele like para esse vídeo também alcançar quem precisa. O tempo psicológico é um tempo que não existe na realidade. Ele existe apenas na mente do ser humano. E passamos a compreender a realidade, compreender o tempo, a partir do tempo psicológico. Basicamente, como que acontece? Todos nós, quando somos mais jovens, quando a gente é criança, a gente, de alguma maneira, não está com a nossa total identificação com a mente concluída. Ou seja, a gente utiliza os pensamentos, a imaginação, e numa criança é fácil perceber o quanto ela utiliza até mesmo com mais facilidade a criatividade e o quanto ela não consegue também muitas vezes programar ou esperar algo para o dia seguinte, porque a criança ela está mais conectada com a consciência de que só o agora é real. Então, não faz muito sentido para ela esperar para outro dia, né? Você não é fácil convencer uma criança que ela precisa deixar de fazer algo agora porque amanhã será melhor. É algo que não faz tanto sentido. Com o passar do tempo, a gente passa a nos identificar com o movimento da nossa própria mente, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, e esse conhecimento, então, vão armazenando ideias, vão, de certo modo, dando combustível para a mente continuar no próprio movimento, nos próprios pensamentos. É como se disséssemos assim, uma criança bem jovem, lá com 3 a 4 anos de idade, ela tem muito pouco a pensar, porque ela tem muito pouco conhecimento adquirido. Ela tem poucas ideias prontas já formadas em seu intelecto. Então existe muito mais espaço de consciência entre cada pensamento. A partir do momento, e hoje cada vez mais cedo, as crianças estão se, de certo modo, identificando cada vez mais, adquirindo o conhecimento e a compreensão dessa realidade. Por isso as crianças também, cada vez mais, elas acabam herdando aí dos adultos disfunções como ansiedade, estresse, muito cedo. Isso porque, obviamente, né, hoje como o conhecimento, a tecnologia chega para as crianças mais cedo, elas acabam também tendo uma certa expertise e o entendimento de como funciona a realidade mais cedo. Mas é um funcionamento da realidade muito superficial, baseado no tempo psicológico, que é o entendimento, né, que talvez a grande maioria das pessoas ainda tenham, de que o tempo ele é linear, de que o tempo ele é uma linha reta, de que passado, presente e futuro são dimensões diferentes, ou que estão existindo em tempos e em momentos diferentes. Somente o agora é real. E isso significa que todo o passado, todo o futuro está acontecendo somente aqui e agora. O passado é um agora que já não existe mais. O futuro é um agora que ainda não chegou, mas você só vai chegar lá nesse futuro, ou esse futuro só vai chegar até você através desse agora, de um movimento ou de uma experiência que já existe nesse exato momento, que é o agora. Só que essa experiência do agora, de você viver a sua vida, de você sentir a vida no agora, é algo que a gente deixa de sentir, deixa de experienciar, na maioria das vezes, desde criança também. Isso porque, quando nos identificamos com o conhecimento da nossa mente, passamos a cada vez mais pensar com uma certa frequência, ou pensar sem parar. Então, a criança ela ainda existe muito espaço de consciência, de presença e de conexão com a vida, mas isso é inconsciente. Podemos dizer que isso é algo que a criança não sabe. Ela tem uma liberdade interior,
uma paz, uma alegria que não vem com as coisas, né? Com os resultados, com o presente, com aquilo que está acontecendo à sua volta, mas é uma alegria dela própria, nata, é algo autêntico da própria criança. Mas isso está acontecendo de forma automática, ou melhor dizendo, inconsciente. Ela não sabe que esse estado é decorrente de haver mais espaços na sua própria mente para apenas viver o momento presente e não já carregar todos os rótulos, todas as definições, todo o movimento da própria mente, como acontece com nós, seres, né, adultos, ou com a maioria dos seres humanos ainda, de estar criando um rótulo entre a experiência do agora e o seu entendimento e a sua observação. Então, a observação, a partir da identificação com o tempo psicológico, já não é mais livre do passado, já não é mais livre de narrativas, de conceitos, de nomes. É uma observação opaca, né? Totalmente distorcida pela própria mente. Então, a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai se identificando com esse movimento da própria mente. Esse movimento passa a ser incessante. Já não existe mais espaço entre um pensamento e outro. Alguns breves espaços podem até já estar existindo em você, principalmente, né, você que está aqui ainda assistindo um vídeo, um conteúdo tão profundo como esse. E aí está a grande oportunidade, né? Se você se abre para um conhecimento como esse, se você se abre a ouvir algo que é tão disruptivo, que vai tão contra, né, o modo automático qual os seres humanos vivem, é porque já existe consciência em seu interior capaz de permitir com que você fique, né, num vídeo como esse, você acompanhe conteúdos como esse. O caminho para abandonar o tempo psicológico é, de certo modo, um caminho de abandonar também aquilo que já não lhe cabe mais, que já não serve mais para você. É abandonar o próprio sofrimento. O que acontece conosco desde criança, a partir do momento que a gente começa a pensar incessantemente, então a gente já acorda e já começa a pensar e só para de pensar quando vai dormir. E esse deixar de pensar é um movimento inconsciente, não é algo que as pessoas percebem que elas podem também alcançar conscientemente. O tempo psicológico, então, é passado e futuro. Você precisa começar a se observar o quanto ainda está vivendo e dando sentido para o seu agora a partir desses dois tempos psicológicos. Por exemplo, na maioria das vezes a gente aprendeu a utilizar o agora, o tempo real, aquilo que estamos sempre vivendo, sentindo, apenas como um meio para alcançar um fim. Então a gente fica preso nesse redemoinho de desejos, de apegos, de querer sempre o próximo momento, de acreditar que o que já passou tem muita importância e com isso a gente não deixa morrer também aquilo que já não é mais real, que já foi o passado, seja uma situação, uma experiência, uma vivência que você teve que não foi favorável, que aí se traduziu em um trauma. Assim acontece com a necessidade que a gente tem, e que a nossa mente, melhor dizendo, tem, de estar sempre prolongando o agora, colocando para o futuro sempre um algo melhor, ou ainda projetando sempre o futuro como algo contínuo, como algo real. Isso é o que nos cria medo, isso é o que nos cria ansiedade, porque não estamos essencialmente com a nossa atenção no agora. Estamos sim percebendo o agora a partir de filtros muito pesados, que é o filtro do tempo psicológico. A mente, ela é a ferramenta, ela é o instrumento, é aquilo que mantém o conhecimento intelectual, os nomes, os conceitos, as narrativas, as histórias, tudo que você sabe sobre você, na maioria das vezes, está no nível da mente. O autoconhecimento e esse abandonar-se do tempo psicológico é uma autoobservação que você faz para reconhecer o quanto é disfuncional você viver apenas nesse nível de consciência. O nível onde você utiliza do passado, de tudo que você já conhece, para agir no agora, e tudo que você está agindo agora é para um significado futuro. É disso que a gente precisa de início fugir. Perceber o quanto você está utilizando a sua vida apenas para um resultado. Essa é a grande disfunção. Nós, seres humanos, não estamos aqui para virar máquinas e tudo que fazemos não requer um resultado, um fim.
mas a gente acredita que não existe sentido se o que estamos fazendo agora não é para algo melhor no futuro, não é para colher um resultado. Essa é a grande disfunção da mente, né, dualista, da mente que está presa nesse tempo psicológico. Tempo psicológico e mente é uma coisa só. Ou seja, os seus pensamentos e o tempo psicológico é uma coisa só. A presença é o espaço interno de consciência quando você acorda, né, desperta para uma dimensão que sempre esteve aí, está por baixo de todo pensamento. Mas como a gente nos identificamos, né, com o movimento da própria mente, esquecemos que existe algo mais profundo. Algo que você precisa trazer sua atenção. Essencialmente, esse algo também é o agora, mas internamente, esse algo ele se traduz em um espaço, em um silêncio, em uma observação silenciosa. Esse espaço é a capacidade que o ser humano tem de apenas observar aquilo que está acontecendo na sua mente e não dar toda a atenção, não dar toda a energia para um pensamento, para uma lembrança, para uma imaginação. A partir desse momento, quando você percebe que está sempre utilizando o seu agora como um meio para alcançar um fim, ou está, de certo modo, sempre percebendo o agora como algo incompleto, insuficiente, quando acredita que no futuro vai alcançar, vai chegar aquilo que realmente vai lhe trazer a felicidade. Quando você percebe que isso não é algo comum, que isso realmente é disfuncional, é antinatural, então você está já se abrindo para uma verdade mais profunda sobre você. A verdade de que tudo que conhecemos com a própria mente e através do tempo psicológico é, de certo modo, né, de certa maneira, uma ilusão. É a ilusão do eu autocentrado, a ilusão do ego, que projeta então essa realidade criada na própria mente e, de certo modo, agora projeta em toda a realidade a sua existência como algo separado da vida. No fim, todos nós somos a própria vida, a própria existência única, experienciando a si mesma. Você hoje pode se ver como uma pessoa e você não vai deixar de ser essa pessoa, você não vai deixar de estar nesse veículo chamado ser humano e experienciando a vida. Mas esse rompimento com o tempo psicológico é a descoberta de uma vida que não é contrário de morte, de uma vida que a morte não pode alcançar, não pode tocar. É de uma vida única, de uma existência eterna, de algo mais profundo, que a gente chama, né, e talvez o nome que eu mais utilizo e que mais é utilizado, né, nos dias atuais, ou na era que nós estamos de tecnologia, chamado de consciência. Consciência é algo que não poderíamos realmente colocar o nome, mas a gente precisa para estar apontando para algum lugar. Então, a sua consciência, e consciência aqui ela tem vários, poderíamos dizer, vários aspectos de interpretação, mas quando falamos que você é consciência, é que você não tem uma consciência, você é a consciência. Você ter uma consciência é da mente. Você ser consciência é algo mais profundo. É da vida que você é da sua essência. É irmos mais fundo para além dos rótulos, das narrativas, dos conceitos. É você romper com a narrativa da própria mente. Porque a consciência, o silêncio, o espaço são sinônimos. É como se é aquilo que não pode ser mostrado, não pode ser transformado em um conhecimento. O silêncio não pode ser transformado em um conhecimento, porque ele só pode ser experienciado no aqui e agora. Você só pode tomar consciência que existe silêncio à sua volta e em seu interior. Você não consegue transformar ele em uma ideia, em uma memória. O espaço também, o espaço vazio, ele não tem um significado para a mente. Embora hoje os cientistas estão provando, né, que esse espaço, chamado de espaço quântico, ele não é realmente vazio, mas se for analisarmos a nível da mente, ela vai transformar novamente esse vazio, essa potencialidade pura do espaço de consciência, em algo, em mais uma ideia, em mais um nome, assim como consciência é um nome, mas não significa a essência do que estamos falando aqui. É só para direcionar realmente
o que é. No nível da mente, a consciência é como se a gente estivesse então acordado pensando e aqui raciocinando e respondendo aos estímulos externos. Mas no autoconhecimento, consciência significa a sua dimensão mais profunda. E tornar-se consciente da própria consciência que você é estar presente para essa verdade. Então, é uma verdade que não vem através de uma informação, vem através de uma experiência direta. E nesse momento, quando você volta a estar presente para a consciência que você é, quando você descobre esse espaço, esse silêncio interno, o tempo psicológico perde todo sentido. Ou você percebe o quanto a gente estava apegados, dependentes e iludidos com o passado e com o futuro. E quanto a gente estava utilizando a nossa vida, utilizando o agora, utilizando aquilo que é real, as experiências, apenas para nos distrair, apenas para viver um, um apego, um desejo psicológico. Por isso que, se você utiliza a sua vida ainda hoje, o agora, como um meio para alcançar um fim, faça esse questionamento. Como você pode estar mais presente? Como você pode aceitar cada vez mais que é uma parte do processo realmente de se desfazer do tempo psicológico, é a aceitação, ou ainda em outras palavras, como grandes mestres já nos ensinaram, a prática do perdão. Perdoar é essencial para você voltar para o agora, porque o perdoar é você perdoar a si mesmo, você perdoar o outro, perdoar situações que já foram, porque o perdão, em última análise, nada mais é do que uma aceitação interior. E quando aceitamos, saímos do tempo psicológico. Quando aceitamos, saímos das narrativas da resistência da própria mente. Não é você que resiste, é a própria mente. Mas por acreditarmos que somos a mente, passamos a nos auto-sabotar constantemente. Passamos a evitar a própria experiência direta com a vida. Passamos a acreditar que aquilo que ainda, por mais que nos faça sofrer, aquilo ainda nos dá um significado, nos dá um senso de existência. Desse eu separado de tudo e de todos. Por isso que abandonar o tempo psicológico é um abandonar a ideia do ego que você tem, ou seja, de que você é algo separado da existência, é algo separado de Deus. Você está aqui para essa descoberta, para perceber o quanto pode utilizar a sua mente de forma consciente, do quanto você pode utilizar o seu corpo, quanto você pode utilizar até mesmo as suas emoções e não ser usado por todos esses movimentos automáticos. Porque quando nos identificamos com a mente, acreditamos que somos esse movimento automático, reativo e compulsivo. Mas essencialmente não estamos no controle da própria mente. Se estivéssemos, não estaríamos criando sofrimento, estresse, ansiedade. Não é comum, né? Ou melhor dizendo, não é sanidade pensarmos que alguém escolheria sofrimento. Ninguém escolhe sofrer. Mas todos nós estamos apegados àquilo que não somos e buscamos até mesmo no sofrimento dar sentido, existência para nós mesmos. Por isso que podemos estar tão identificados com o sofrimento que ignoramos e negamos a paz, e negamos esse espaço de liberdade, negamos a luz que já existe até mesmo no nosso interior, porque muitas vezes o início dessa paz, o início dessa luz, o início dessa liberdade é o fim do eu autocentrado, é o fim daquilo que você acreditava ser. E aí está o grande paradigma do autoconhecimento, aí está a grande virada de chave. Quando você morrer para aquilo que você acredita ser, a paz, a abundância, a liberdade fará parte da sua vida. Será parte real da sua existência, não no futuro, no agora. Porque tudo que você já é, tudo que você realmente precisa reconhecer, já está aí. É a dimensão interior. É voltar a essa conexão com a vida. Voltar ao estado de presença de quando éramos criança e que sentimos alegria. Voltar ao estado de criatividade. Voltar ao estado natural. É por isso que Jesus, certa vez, disse a as pessoas que estavam à sua volta: deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus é de quem é semelhante a elas. E no meu entendimento atual, eu percebo que ele estava dizendo realmente sobre esse estado de consciência que já é presente na criança, embora as crianças
né, não têm esse conhecimento consciente, mas elas vivem nesse estado mais conectados com a vida. E quando ele diz então que o reino dos céus, o reino de Deus, essa paz interior, essa conexão com a vida, com a verdade que liberta, é de quem é semelhante às crianças, muito provavelmente ele estava falando de sermos semelhantes nesse estado de conexão de alegria com o agora, com o momento presente. Por isso que se libertar do tempo psicológico, da ilusão do tempo psicológico, é se libertar de muito sofrimento, é se libertar de muitas ilusões, é se libertar daquilo que não é real. Embora damos todo o significado para isso, né? Porque esse eu que a gente acaba se identificando, essa noção interior de quem a gente acredita ser, esse personagem que possui uma história, ele foi criado no tempo psicológico. E ele só se mantém enquanto a sua consciência estiver no tempo psicológico. Porque tudo que você sabe sobre você e a história que você tem vem do passado. Vem da história que lhe contaram desde quando você nasceu e a partir dali quando você foi lembrando e a história que você foi construindo também sobre a pessoa que você é. E a continuidade desse eu depende de que o futuro exista, de que o futuro seja real. Então, veja só que paradigma para propriamente vencer. De uma hora para outra, você não tem como apenas aceitar que não existe mais futuro. Embora essa aceitação de que o futuro ele não é algo real faça com que você avance nessa desconstrução de si. É uma desconstrução para o revelar daquilo que você já é, sempre foi e sempre será. A vida em abundância. Então, é um paradoxo, mas é uma virada de chave, um deslumbre que liberta todo o nosso sofrimento, liberta toda a energia negativa que a gente acumula. Porque esse eu que é criado na mente, no pensamento, no intelecto, ele é criado a partir de uma energia negativa. Por que podemos dizer que é uma energia negativa? Porque é um conhecimento que nos separa da vida, nos separa do agora, nos separa de uma consciência de que Deus é presente, de que existe uma inteligência maior na própria vida. E é por isso que a gente passa a lutar tanto contra a própria vida, lutar tanto contra aquilo que está acontecendo. Por isso que tornamos a nossa vida uma luta para a sobrevivência. Mas não é a sobrevivência, muitas vezes, de você não ter o que comer ou de você ter que se proteger porque você está correndo perigo de vida. É uma sobrevivência psicológica do eu autocentrado, de continuamente se manter nesse estágio de fuga e luta. Porque, na maioria das vezes, o que a gente está fugindo é de nós mesmos. E a gente não percebe. A gente foge do agora porque o agora ele não é o suficiente, ele não é completo, ele não tem significado real para o seu eu de hoje, por vezes. E é por isso que fugimos da paz, fugimos da luz, fugimos da abundância, fugimos da liberdade. Porque a paz ela já existe. A paz é o silêncio que existe entre essas palavras. A paz é a quietude, a paz é um espaço. A paz é essa consciência. A paz ela nasce só de você observar que esse movimento da sua mente não é o que você é. Mas para existir essa separação de início daquilo que você acredita ser para aquilo que você é necessário curar muitas feridas. Por isso que o perdão, a aceitação torna-se necessário. E você fazer essa jornada, de certo modo, consciente de olhar para si, é uma jornada de vencer esses próprios paradigmas que a nossa mente resiste ainda. Muito provavelmente você pode estar criando pensamentos contra isso que está ouvindo. A mente pode estar tentando lhe convencer que isso não faz sentido. Que o que faz sentido é você viver pelo futuro. Que o que faz sentido é você manter vivo ainda o senso de que você é toda a sua história do passado apenas. É preciso romper com essas ideias fixas já que você tem sobre si para acessar essa dimensão de consciência que é muito mais pura, muito mais expandida, muito mais livre, muito mais conectada à verdade e à vida no aqui e agora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, comente aqui embaixo se você já teve alguma experiência de se libertar do tempo psicológico e, como consequência, estar mais presente para a vida ou com essa expansão de consciência.
E se você busca um caminho, busca uma orientação mais específica também para essa conexão, principalmente com a presença e com a consciência do que você realmente é, no link aqui abaixo eu vou estar deixando uma oportunidade. Estamos agora abertos está aberto, né, o treinamento VSL, Viva Sua Liberdade, treinamento focado em presença e consciência. E dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, no mesmo link ali pode ter outra oportunidade, né, outro meio aí de você ter uma ajuda ou ter um contato direto para encontrar aí o seu próprio caminho de presença e consciência. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.